ZYS 812, 95,3. A melhor música. Coqueiros FM. É sucesso, 95 FM. Coqueiros FM está no ar, levando as melhores notícias. Fique ligado na nossa programação. Senadores devem sabatinar Alexandre de Moraes antes do Carnaval. Oposição quer que nova Lei Geral das Telecomunicações seja votada no plenário. Parlamentares aprovam proposta que reestrutura a empresa Brasil de Comunicação. E presidente da Argentina visita o Congresso Nacional. Boa noite. A análise da indicação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal não vai demorar mais do que 3 semanas. A previsão é do presidente do Senado. No máximo em 3 semanas, espero eu, que o ministro esteja sabatinado e pronto para ser votado no plenário, aprovado ou rejeitado, porque cabe a essa casa e a esse plenário aprovar ou rejeitar nomes indicados. A indicação para o STF passa primeiro pela leitura da mensagem presidencial em plenário. Depois segue para a Comissão de Constituição e Justiça, que marca a sabatina do indicado. Até hoje, a sabatina mais longa de um ministro do Supremo foi a de Edson Fachin, em maio de 2015. Durou mais de 12 horas. Na mesma sessão, os integrantes da CCJ votam a indicação. A população também pode participar do debate. O relator elabora um relatório meramente descritivo, em cima dos dados curriculares da vida pregressa do indicado, libera esse relatório para a presidência da CCJ e o presidente abre vistas coletivas pelo prazo que ele entender pertinente de até 5 dias para todos os membros da comissão. Neste prazo, o portal do Senado vai receber contribuições ou perguntas, indagações, informações de quem quiser fazer uso desse instrumento. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a indicação vem para o plenário, o que pode acontecer no mesmo dia da sabatina se houver pedido de urgência. O indicado para o Supremo Tribunal Federal, aqui no plenário, precisa da maioria absoluta, ou seja, os votos favoráveis de 41 senadores. Alexandre de Moraes nasceu na cidade de São Paulo há 48 anos. A carreira jurídica teve início em 1991, quando passou no concurso para promotor de justiça com apenas 23 anos de idade. Deixou o Ministério Público em 2002 para ser secretário de Justiça do governo de Geraldo Alckmin. No mesmo ano, concluiu o doutorado em Direito na USP, instituição da qual se tornou professor. Em 2010, fundou um escritório de advocacia. Também escreveu diversas obras de direito constitucional. Em dezembro de 2014, foi nomeado secretário de Segurança de São Paulo pelo governador Geraldo Alckmin. Ocupou o cargo até maio de 2016, quando foi convidado pelo presidente Michel Temer para o Ministério da Justiça. A licença por 30 dias do Ministério foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. É filiado ao PSDB, mas terá de se desligar do partido para se tornar ministro do STF. A indicação já provoca debates entre os senadores. O ministro Alexandre de Moraes tem uma sólida formação jurídica, é reconhecido como um renomado constitucionalista, tem uma trajetória profissional que o credencia para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a mesma opinião do Alexandre de Moraes. Ele escreveu que quem ocupasse um cargo de ministro no governo não podia ser indicado por uma função dessa natureza. Uma esculhambação, não é nenhuma imoralidade. Eu tenho certeza de que o Senado vai aprovar essa indicação, porque ele cumpre com sobra todos os requisitos que a Constituição estabelece para que alguém possa ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo uma indicação eminentemente política, apesar das credenciais técnicas que eu reconheço, eminentemente política. Espero que haja uma maturidade do Senado Federal, não para rejeitar, mas para debater de forma mais séria essas questões que são muito importantes para o nosso país. A qualificação é sempre uma questão de interpretação, fica a critério de quem interpreta. Por isso, eu considero essencial combater. Nosso amigo Marival, do Web Rádio, ligado à sintonia da Coqueiros FM. Manaus, Web Rádio.
Web Rádio VIP, Rádio VIP, desculpe aí. Ligado na sintonia da Coqueiros FM, escutando as melhores notícias do nosso Brasil, né? A ter este modelo de escolha não me parece ser o mais adequado. E o PMDB quer indicar logo os presidentes das 4 comissões que o partido vai comandar, em especial a de Constituição e Justiça. É que a CCJ vai sabatinar Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer, para ocupar a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. O PMDB, como vocês sabem, tem, de acordo com a proporcionalidade, direito a 4 comissões, a indicar o presidente das 4 comissões. O PMDB tem quase 27% da composição do Senado, mas nós precisamos fazer um esboço para especificar as prioridades do PMDB, em consonância, claro, com os outros partidos. Além da CCJ, quais são as outras? Essa decisão que não há ainda. Há um desejo de que o PMDB possa indicar o presidente da CAS, o presidente da CCJ, o presidente da Comissão de Infraestrutura e uma 4ª comissão que a bancada vai decidir. Alguns senadores postulam os mesmos cargos. Isso é natural na democracia e é importante construir uma solução, construir o consenso. Em relação à CCJ, é importante frisar que a indicação já da sua direção e provavelmente caberá ao PSDB a vice-presidência e indicaremos o senador Antônio Anastasia para que nós possamos já iniciar a contagem de prazos, de vistas coletivas, para que em torno da semana do dia 22 possa estar sendo feita a sabatina do ministro Alexandre de Moraes. A alteração na Lei Geral das Telecomunicações, que tinha sido enviada para a sanção da Presidência da República, retornou ao Senado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, a mesa do Senado tem que analisar recurso da oposição, que pediu que o projeto fosse votado pelo plenário. Os parlamentares queriam que a matéria fosse apreciada pelo plenário e reclamaram também que o texto deveria ter passado por comissões temáticas. O projeto tramitou no Senado no fim de 2016 por uma semana e foi aprovado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional de forma terminativa. O erro foi ir para uma comissão especial que tem o poder terminativo, sem que isso vá, por exemplo, para o plenário. Esse projeto tem que ser discutido amplamente, claramente com a sociedade. Nós temos que levar isso para as comissões, para poder ser discutido com vários setores da sociedade, com audiências públicas. Foi discutido, foi debatido. O senador Renan Calheiro tem a prerrogativa de encaminhar em caráter terminativo e assim foi apreciado. Eu gosto até e estou muito feliz que venha aqui para o plenário para se debater. A polêmica não se restringe apenas às questões regimentais. O teor do projeto também é alvo de críticas. O contrato passaria da modalidade de concessão para autorização. Com isso, as empresas teriam a posse definitiva de bens da União, como carros, imóveis, antenas, cabos e redes. Material avaliado pelo TCU em 105 bilhões de reais e pela Anatel em 20 bilhões. Em troca, as empresas teriam que fazer investimentos em rede de banda larga. O que é que está se fazendo? Está se aprovando um projeto para se ampliar banda larga, internet, WhatsApp, telefonia móvel e outras ações modernas dessa natureza, desse serviço. O governo federal não tem recurso para investir, os estados não têm recurso para investir, o consumidor quer um serviço melhor. Esse foi o caminho que foi encontrado. Coqueiros FM 95,3. A sintonia que toca no ritmo do seu coração. Fique ligado na nossa sintonia, tem muita notícia boa para você, ouvinte da Coqueiros FM. Só a Anatel tem hoje um crédito de 20 bilhões com uma operadora que está em processo de recuperação judicial. E qual seria a condição interessante? É fazer esses 20 bilhões ir para o Tesouro e o usuário não deu um tostão. O ideal é que, nesse caso aqui especificamente, daquilo que a lei está fazendo e está dispondo, ela inteligentemente condicionou que o valor residual ele terá que ser em favor do usuário e não do Tesouro. Com a decisão do ministro Roberto Barroso, a mesa do Senado vai analisar o recurso dos senadores de oposição e a matéria deve ser apreciada em plenário.
Eu acho que esse projeto tem que ser rejeitado. Ele é inoportuno, ele é absurdo, é uma lesão ao patrimônio público. E o Eunício assumiu conosco o compromisso de despachá-lo para o plenário imediatamente. Eu creio que tem que ter argumentos muito sólidos para nos convencer a aprovar matéria dessa natureza. O que se fez foi na clandestinidade. Não se deu oportunidade, através da transparência, de se debater o assunto e, sobretudo, levar ao conhecimento da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Obviamente, se o governo tiver argumentos convincentes, que os apresente. Foi uma coisa de tramitação normal. A secretária da mesa, através do seu secretário, do presidente, acharam por bem encaminhar, está retornando agora e nós vamos debater, discutir e eu vou votar a favor. Na primeira sessão deliberativa do ano, os senadores aprovaram a medida provisória que reestrutura a EBC. A repórter Mariana Capello acompanhou e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Hermes. Pois é, essa primeira sessão já teve essa votação dessa medida provisória que iria vencer já no dia 9 de fevereiro, daqui a 2 dias. No início da sessão, no início da votação, teve até um debate se essa matéria poderia ser votada, porque não tinha duas sessões que ela estava na pauta. Os senadores da oposição questionaram um acordo antigo que dizia que as medidas provisórias precisam estar 2 dias na pauta para serem votadas. Mas aí o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, explicou que esse acordo é só para que todos os senadores conhecessem um texto. E como a medida provisória está aqui no Senado desde o final do ano passado, esse acordo não precisaria ser cumprido. Mas então, e a matéria foi votada. E aí agora, voltando às medidas de reestruturação da EBC, os 2 pontos que chamaram mais atenção foram o que substitui o Conselho Curador por um Comitê Editorial e de Programação. A outra medida que também causou um pouco de polêmica no plenário foi a que diz que o diretor-presidente tem que ser nomeado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado, e que esse presidente pode ser exonerado a qualquer hora pelo presidente da República. Outra novidade na estrutura da EBC é que ela deve ter mecanismos para medir a própria audiência. Os senadores da oposição disseram que essas mudanças na EBC, elas podem enfraquecer a liberdade dos jornalistas. Já os senadores do governo disseram que as mudanças eram fundamentais, porque a empresa estava inflada e ela era partidária. Enfim, a medida foi aprovada, essas mudanças já estavam valendo, porque elas entram em vigor na data da publicação da medida, e agora com elas aprovadas, a coisa está consolidada. Voltamos ao estúdio com o Hermes. Obrigado, Mariana. Os senadores também confirmaram 2 indicações da presidência da República. Cesário Melantônio Neto será o novo embaixador do Brasil na Grécia e Cláudio Raja Gabalha Lins vai comandar as embaixadas brasileiras no Paquistão e no Afeganistão. O presidente argentino Maurício Macri fez hoje a primeira visita oficial ao Brasil. Em sua passagem pelo Congresso Nacional, Macri fez questão de destacar que as relações entre os 2 países passam por uma nova fase. Foi a primeira visita do argentino Maurício Macri como presidente. Macri se encontrou com Michel Temer, depois veio ao Congresso, onde foi recebido pelo presidente Eunício Oliveira. Que fique muito claro o nosso desejo do Brasil, confirmado por Vossa Excelência, dessa interação do Mercosul e dos negócios entre Brasil e Argentina. É isso aí, ouvinte da Coqueiros FM, que ficou ligado aí na notícia do Senado. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Coqueiros FM 95,3. A sintonia que toca no ritmo do seu coração.